Bom, olá pessoal, eu sou o professor Rafael e decidi mais uma vez gravar essa pequena videoaula para vocês, mais para apresentar um pouco do que vai ser esse nosso conteúdo do segundo bimestre. Estamos de novo e ainda, nessa condição de quarentena, e eu penso que a gente vai ter um bimestre inteiro agora, esse segundo bimestre, até o final de julho, nesse esquema de trabalhos à distância. Então, mais para apresentar um pouco para vocês do assunto que nós vamos tentar desenvolver nessa condição à distância, em filosofia, então eu decidi gravar essa pequena videoaula. Nosso tema de trabalho esse segundo bimestre vai ser uma introdução à filosofia da cultura, né? Mas antes de já começando, eu coloquei aí no slide para vocês acompanharem alguns informes, alguns comunicados que eu considero importante nesse momento de mudança, né, do primeiro para o segundo bimestre. Então, primeiro é vocês saberem quando começou, na verdade, quando que vai terminar. A gente começou o segundo bimestre na semana passada, na segunda-feira passada, só que vocês não tiveram postagens no Google Sala de Aula na semana passada porque nós professores estávamos em reuniões de planejamento. E a gente vai até o dia 31 de julho com o segundo bimestre. Tá? Então nós vamos ter 2 meses só, diferente do primeiro bimestre que durou quase que 3, considerando que nós tivemos no meio o adiantamento das férias e do recesso. Então nós vamos ter menos tempo agora nesse segundo bimestre. O segundo bimestre também tem essa diferença que vai ser inteiro com estudos à distância. No primeiro bimestre nós tivemos ainda um começo em sala de aula, basicamente 1 mês e meio em sala de aula, né? E deu tempo da gente, pelo menos em filosofia, trabalhar 2 tarefas, e agora nesse segundo bimestre todo ele com estudos à distância. Nesse sentido é importante que vocês fiquem atentos com relação à organização dos estudos de vocês e tentarem manter uma rotina de estudos, de preferência com um lugar e com um horário, se for possível, próprios para isso, todo dia. Nós tivemos alguns casos de alunos que tiveram dificuldade de se organizar, então mandaram 2 vezes a mesma tarefa em algumas matérias, às vezes mandaram 2 vezes a mesma tarefa e não mandaram uma que faltava. Então isso mostra uma falta de organização que talvez vocês precisam se organizar. No Google Sala de Aula, quando é uma atividade postada pelo professor, tem uma maneira de, depois de vocês enviarem, vocês voltarem no Google Sala de Aula e colocar como atividade concluída. Não é automático, vocês precisam voltar na atividade e colocar. Isso ajuda vocês a se organizarem, porque daí vocês olham lá depois e não esquecem que já mandaram, isso é bom, né? Mas mesmo assim, se não tiver essa facilidade de se organizar dessa forma, vale a pena fazer um registro, né? Então, pegue uma folha e deixe uma folha reservada só para anotar o que fez de cada matéria. Isso facilita para vocês também. E outro ponto importante é vocês tentarem manter o contato com os professores tutores de vocês. Em certa medida, eles que fazem a ponte entre o que vocês fazem, o que vocês deixam de fazer, as dificuldades de vocês e os outros professores. Então é importante que vocês mantenham esse contato aí. Tá? Depois coloquei para vocês uma imagem que a gente está divulgando também no Facebook da escola, já mandamos nos grupos de tutorandos, que é como que nós estamos organizando esse segundo bimestre. Então nós mantemos aquela rotina de postagens no Google Sala de Aula, 3 disciplinas por dia, né? Teve uma pequena mudança só entre as disciplinas de física e química, que inverteram os dias, mas basicamente continuou igual. E às sextas-feiras, a cada 15 dias, vocês vão ter postagens de projeto de vida e de tecnologia. Uma semana sim, uma semana não. As outras matérias, toda semana, seguindo esse cronograma que está aí. Depois, uma mudança que nós tivemos em relação ao primeiro bimestre é com relação aos plantões ao vivo, que a gente chama. Alguns professores habituaram-se a toda semana fazerem uma chamada ao vivo por algum meio, o Teams ou o Meet, ou mesmo o WhatsApp, eu não sei qual foi a experiência dos outros professores, para fazer uma aula com vocês ou tirar dúvidas com vocês. Nós decidimos oficializar isso num horário específico, toda semana, e aí nós temos essa segunda tabelinha, então, na arte, que vocês podem olhar. A gente sempre vai ter esses plantões ao vivo da 1 à 1h45 e das 2 às 2h45. Então, são 2 plantões por dia. Quando? Terças, quartas e quintas-feiras. Para todas as matérias? Não, apenas para as matérias que os professores pontuaram que gostariam de fazer toda semana, tem esse horário reservado.
Então vocês vão ter aí em primeira série matemática e física na terça-feira, química e sociologia ou geografia, que é o mesmo professor, o professor Marcelo, na quarta-feira. E na quinta-feira está escrito aí agenda semanal. Quer dizer o quê? Que algum outro professor de outra disciplina achar por bem, numa semana X, marcar com vocês esse plantão ao vivo, ele vai marcar na quinta-feira, ou a 1 hora ou às 2 horas. Tá? E aí vocês vão ficar sabendo porque esse professor vai comunicar para vocês. Todos esses plantões vão ser feitos pelo Google Meet, que é um aplicativo muito simples. Por quê? Porque o professor vai criar uma sala de reunião, vai gerar um link e ele vai mandar esse link para vocês. Vocês simplesmente vão clicar no link e vai entrar já na sala de reunião para participar do plantão ao vivo. Então é o meio mais fácil que a gente decidiu para todo mundo focar nesse mesmo instrumento. Tá? Então, todas as terças e quartas vocês vão ter essas matérias específicas e as quintas-feiras apenas quando algum outro professor de outra disciplina agendar com vocês. Excetuando esta semana, na terça-feira, amanhã, porque nós, professores, vamos estar em reunião de conselho, então vocês não vão ter esses plantões, nem de matemática, nem de física, nesta semana. Mas já na quarta começa de química e com o professor Marcelo, ou sociologia ou geografia. Tá bom? Então fiquem atentos com relação a isso. E depois, nessa mesma arte, tem um comunicadozinho importante, que é com relação a vocês estarem atentos aos horários que procuram os professores, ou para consultar, ou para tirar dúvida, ou para mandar alguma coisa. Né? Tentem sempre reservar um horário dentro desse horário que a gente colocou aí, das 10 às 16, pode ser que estenda um pouco até às 5, pode ser, mas não extrapolar o horário da noite, considerando que todos nós e vocês também precisam ter outros horários reservados para fazerem outras coisas, tá bom? Bom, vamos lá então com o que nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre. Quando a gente começa um bimestre, a gente sempre prepara as aulas considerando algumas habilidades de base. O que são essas habilidades? É aquilo que a gente espera que vocês alcancem ou adquiram trabalhando e estudando aquilo que a gente propõe nas aulas. Essas habilidades a gente sempre apresenta nas guias de aprendizagem, aquelas folhas que ficam no mural de cada sala de aula. Não sei se vocês vão lembrar, mas agora a gente não está na sala, né? Então eu decidi colocar aí para vocês as habilidades básicas que nós vamos ter como objetivo, como expectativa que vocês aprendam nesse segundo bimestre. A gente diminuiu, a gente simplificou um pouco essas habilidades. Por quê? Porque o trabalho remoto é mais difícil, é mais complicado de ser desenvolvido do que o que nós estávamos acostumados em sala de aula, mas as habilidades elas continuam sendo necessárias. E a gente decidiu algumas mais básicas, tá? Em filosofia, nesse segundo bimestre, quais são elas? Refletir sobre a importância da ideia ou do conceito de alteridade para a análise de diferentes culturas, e a gente vai trabalhar um pouco do que é cultura e do que é essa alteridade. Né? Discutir a condição estética e existencial dos seres humanos, tendo como referência o texto filosófico. Então eu vou propor para vocês a leitura de um texto filosófico, que é um diálogo do Platão, e a gente vai explorar um pouco desse texto do Platão. Tá? Relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças, pensando em a relação entre cultura e natureza e problematizando as fortes influências dos instrumentos midiáticos, TV, redes sociais, rádio, internet, num contexto de contemporaneidade, de atualidade. Então a gente vai pensar o que é cultura, o que é natureza. A gente tem um complicador aí nas áreas de humanas, que é definir o que é cultural e o que é natural. Né? Existe muita confusão em relação a esses dois conceitos. A gente vai tentar trabalhar um pouquinho essas noções, essas ideias. E por fim, a quarta habilidade, identificar em textos filosóficos posicionamentos epistemológicos de conhecimento e que questionam a noção de realidade apreendida, criticando a ideia de conhecimento científico como verdade absoluta. A gente vai trabalhar então a noção do que é a realidade. Né? Isso é uma ideia filosófica que passa por diversos filósofos vão problematizar isso, e também está presente no texto do Platão, que a gente vai explorar um pouco. Bom, para a gente começar, é importante a gente retomar um pouco do que foi o primeiro bimestre, para vocês entenderem que isso não é uma mudança de assunto, mas é uma continuidade. A gente trabalhou lá no primeiro bimestre com a perguntinha básica: o que é filosofia? Era uma introdução à filosofia. Então, pensando sobre o que era a filosofia, a gente avançou
pensando sobre os primeiros filósofos chamados pré-socráticos. A partir de agora, a gente avança um pouco na noção do que é filosofia, pensando na filosofia não mais dos pré-socráticos, mas naquilo que a gente chama de filosofia clássica, no começo da Grécia clássica. Tá? E aí, a partir desses primeiros filósofos clássicos, eu vou falar depois deles, surge uma nova questão para a filosofia, que até então não existia. Os pré-socráticos falavam de natureza. O que é a natureza, como começou tudo, qual é o elemento primeiro de todas as coisas. Com os filósofos clássicos, surge um novo assunto que a filosofia passa a se dedicar. O que é o homem? Quem é o homem? O que é o ser humano? Essa pergunta sobre o que é o humano, ela surge ou ela começa a fazer parte do pensamento filosófico a partir da filosofia clássica. Tá? E aí, essa pergunta vai dar margem a uma porção de respostas. Aristóteles, por exemplo, que é um filósofo que a gente vai falar um pouquinho esse bimestre, ele vai dizer que o homem é um animal político. Então, o que é próprio do homem que nenhum outro animal tem? A ideia de política. Tá? Nós vamos explorar uma outra noção do que é o homem. É o homem como um ser simbólico, ou seja, aquele que dá sentido aos símbolos, aos signos. Tá? Para a gente pensar nisso, a gente tem que primeiro entender o que são símbolos. Segundo o dicionário, eu coloquei uma definição do dicionário aí, símbolo é aquilo que por convenção, por um acordo geral ou por analogia, comparação, representa algo ou alguém, representa alguma coisa. Palavra ou imagem que define outro objeto ou qualidade, por ter com estes uma relação de semelhança, alegoria, comparação, metáfora. Então, a nossa vida, se a gente for parar para pensar, ela é cheia de simbolismos. As religiões são cheias de simbolismos. Os momentos de festividades que nós temos ao longo de um ano, eles são cheios de simbolismos. Tá? Um coração, por exemplo, é uma forma. Só que ele representa algumas coisas. Né? Dependendo do momento em que ele é aplicado, essa imagem de um coração, ele traz consigo uma representatividade. Portanto, ele é um símbolo, ele é um signo. É sinônimo, tá? Uma outra coisa, coloquei na imagem, uma aliança no dedo, né? Um anel no dedo. É um objeto que é feito propriamente para ser colocado em um dedo. Ele é feito de um material que a gente considera nobre, pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de bronze, não importa muito, pode ser até de latão, mas ele tem que trazer uma beleza consigo. E a depender do dedo em que ele é utilizado, ele simboliza, ele significa algo, né? Que a pessoa tem um compromisso, que a pessoa é noiva, que a pessoa é casada. Né? Então, esse simbolismo da aliança, ele não está dito no objeto, mas ele é interpretado pela pessoa que vê o objeto e entende aquilo com esse significado. Tá? Qual é a utilidade prática? Talvez nenhuma. Né? A aliança não te ajuda ao longo de um dia a pentear o cabelo, nem a abrir uma garrafa que você precisa, nem a se alimentar, nada disso. Mas ela tem um significado, então ela é utilizada por nós. A cruz também, né? Na religião, por exemplo, a cruz, no primeiro momento, ela é o quê? Ela é um instrumento de tortura. Né? Ela era uma maneira que os romanos utilizavam para matar os seus criminosos, os condenados pela justiça romana, na época de Jesus, por exemplo. Né? E hoje, para nós, enquanto, por exemplo, os cristãos, eles usam do formato da cruz como uma manifestação de fé. Né? É um símbolo, portanto. Coloquei a cruz, também coloquei aí para vocês olharem uma estrela que a gente chama de estrela de Davi. É um símbolo do judaísmo. Né? Então, por exemplo, no contexto de Alemanha, na época do nazismo, os judeus, os descendentes judeus, havia uma lei que determinava que os judeus utilizassem um bracelete em um dos braços com essa cruz à mostra, para serem identificados como judeus. E a partir daí uma porção de outros crimes também eram praticados contra essa população. Então são símbolos que têm significado para quem? Para nós, humanos. Para nenhum outro animal esses símbolos ou esses signos trazem alguma referência tal como para nós. Tá? Nesse sentido, o que quer dizer que o homem é um ser simbólico? Significa dizer que o homem é um ser capaz de dar valor e significado aos signos e símbolos. Os símbolos são a forma que o homem usa
para representar a sua vida. Por exemplo, vejam primeiro aí. Quando falamos para uma pessoa, você é tudo que o meu coração precisa, é fácil para a gente entender que estamos dizendo que nós amamos, que nós temos um sentimento por aquela pessoa e que a não reciprocidade gerará um sofrimento. Mas isso não significa que, de fato, o meu coração, o órgão que está dentro do meu peito, precisa daquela pessoa. Não é o órgão em si, mas é simbólico. O meu coração enquanto o meu ser, né? Eu, enquanto pessoa, preciso daquela outra pessoa que eu tenho um afeto, que eu nutro um sentimento de amor. Mas não é o meu órgão, coração em si. Tá? Depois, quando uma criança pega algum objeto que estava no chão e coloca aquilo na boca, né, é natural que o adulto, o pai, a mãe, o tio, o avô, fala caca para a criança, né? E a criança, depois de um tempo que ela começa a escutar caca e uma cara meio feia do adulto, ela passa a fazer uma analogia e começa a entender que aquilo, aquele símbolo, aquele áudio, aquele som que ela escuta caca, não é algo tão bom, né? Em função daquilo que demonstra o adulto que está falando. Então isso também é um simbolismo. Tá? Eu costumo dizer, por exemplo, que é legal a gente pensar no cachorro. Né? A gente manda o cachorro para tosa, para o banho em alguma pet shop, né? E quando volta todo cheirosinho, e volta quando é fêmea com um lacinho na cabeça, ou quando é macho com uma gravatinha no pescoço. Né? Por que volta com esse lacinho ou com essa gravatinha? Porque é importante para o dono do animal ver aquilo. É um sinal, é uma demonstração de que o cachorro foi cuidado, foi tratado. Né? Mas para o animal em si, não tem importância. Né? Ele vai rasgar, talvez, ele vai arrancar aquilo, ele vai destruir aquilo, mas não vai ter o significado, o sentido que tem para o dono do animal. Então, isso mostra para a gente que os signos eles têm sentido, eles trazem sentido para nós, humanos. Tá? Os símbolos são amplamente partilhados, mas também podem ser muito pessoais. E o mesmo acontece com os significados. Lembre-se de que os signos são a representação dos sentidos de alguma coisa. Pode ser uma imagem, um som, um cheiro, um sabor, um gesto, uma temperatura, uma dança. O significado é o conteúdo de um signo, aquilo que representa o signo. A ideia que está por trás daquilo que se apresenta para as pessoas ou para si mesmo. Então a gente pode entender que os signos e os símbolos, eles são representativos para mim, enquanto pessoa única. Então eu posso ter um estojo, uma caneca que tem muito sentido para mim por conta da história que aquilo tem e que eu carrego comigo, mas que não tem sentido nenhum para alguma outra pessoa. E eu tenho símbolos que representam para um coletivo. Existe um acordo aí coletivo, uma cultura que manifesta o significado de um símbolo para um grupo maior de pessoas. Então, a aliança no dedo representa alguém casado, não para mim apenas, mas para todo mundo que compartilha de uma mesma cultura que dá significado para essa aliança em um dedo X na mão direita. Tá? E aí nós entramos na noção do que é cultura, né? Cultura, eu coloquei a definição para vocês, é o conjunto de hábitos sociais, costumes sociais e religiosos das manifestações intelectuais e artísticas que marcam uma sociedade. Cultura inca, a cultura nórdica, a cultura grega e por aí vai. Cultura brasileira, normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de um outro. Provém de culturas distintas. Né? Então, é aquilo que é cultivado dentro de um grupo de pessoas é o que a gente chama de cultura. E mito, que é importante porque a gente vai entrar nessa noção de mito como simbólico também. Tá? O mito, na definição mais básica, é uma narrativa ou poética sobre tempos fabulosos ou heróicos, cujo significado esteve geralmente ligado à cosmogonia, ou seja, à origem e evolução do universo. Era muito usado nas culturas antigas, mas que não acabou, permanece com a gente até hoje. Os mitos vinham ao encontro das tentativas de suprir as dúvidas e inquietações dos homens sobre o sentido da vida, do mundo e do amor. Então era uma maneira dos humanos explicarem aquilo que desconheciam. Tá? E até hoje para nós é assim. Bom, retomando então um pouco da diferença entre o primeiro bimestre nosso e o segundo bimestre que agora a gente está começando.
Primeiro bimestre a gente trabalhava com os pré-socráticos e a preocupação desses filósofos sobre a origem do universo, do cosmos, da natureza. Lembrem-se lá de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Demócrito, Heráclito, que eu falei na sala de aula para vocês, são todos filósofos pré-socráticos que buscavam entender a origem da natureza, eles observavam a natureza. E a partir de agora, do segundo bimestre, a filosofia clássica. Nós temos a inserção de uma nova preocupação filosófica sobre o que é o homem. E nós vamos falar de 3 filósofos desse período clássico. Sócrates, que é muito importante, Platão, que a gente vai ler o texto nesse bimestre, e Aristóteles, que foi discípulo e aluno de Platão. Tá? Então nós vamos focar nesses 3 filósofos clássicos aí com uma força maior para Platão. Bom, sobre Platão. A gente vai trabalhar, eu vou mandar depois para vocês no momento certo, um texto do Platão que a gente chama de Alegoria da Caverna. Esse texto, que é um mito escrito pelo Platão, é um texto que está dentro de um livro do Platão chamado A República. E aí nesse texto o Platão escreve sempre em forma de diálogos, ou seja, é sempre conversas entre personagens dos textos do Platão. E nessa parte do livro é um diálogo, é uma conversa entre um personagem que é o Sócrates. Sim, o Sócrates é um filósofo e é um personagem nos textos do Platão. Por quê? Porque Platão foi aluno de Sócrates, então Platão usava o professor dele como um personagem dos livros dele. E um outro personagem chamado Glauco. Nessa conversa, Sócrates conta esse mito para o Glauco. Tá? E o que diz esse mito da caverna? Essa alegoria da caverna? Diz assim, ó, pessoas estão acorrentadas desde a infância numa caverna, de tal modo que elas enxergam apenas a parede do fundo da caverna, na qual são projetadas sombras que eles pensam ser a realidade. Olhem aí na imagem, vocês vão ver essas pessoas no fundo da caverna que estão acorrentadas, na imagem não está aparecendo elas acorrentadas, mas na história ele coloca como estando acorrentadas, e que conseguem ver apenas o final da caverna. E nessa parede do fundo da caverna tem sombras que são projetadas. As sombras se movem, mas são sombras. Tá? Essas pessoas, a vida inteira delas, estão presas e vendo apenas essas sombras. Trata-se, entretanto, da sombra de marionetes empunhadas por pessoas atrás de um muro, que também esconde uma fogueira. A fogueira é importante porque é ela que gera a luz que produz a sombra no fundo da caverna. E entre a fogueira e essas pessoas acorrentadas viradas para o fundo da caverna, tem um muro, e em cima desse muro passam pequenas marionetes, pequenos bonecos de seres, de objetos, pessoas que carregam essas marionetes. E aí geram as sombras no fundo da caverna. Se uma das pessoas que a vida toda esteve acorrentada no fundo da caverna, se uma dessas pessoas conseguisse se soltar da corrente para ver a luz do dia fora da caverna e ver os verdadeiros objetos, o que aconteceria com essa pessoa? Né? E aí o mito da caverna, a alegoria da caverna, vai contar esse processo de uma pessoa, essa história de uma pessoa que consegue se soltar dessas correntes, fazer esse movimento de virar para a saída da caverna e fazer esse caminho de saída da caverna. E aí tem vários símbolos que podem ser representados dentro dessa alegoria. Primeiro, depois a gente vai explorar um pouco mais do que quer dizer esses símbolos dentro da alegoria da caverna do Platão. E a gente vai tentar entender ou fazer uma leitura do que essa história da caverna do Platão tem a ver com nós hoje. Como que a gente pode fazer uma releitura, uma reinterpretação do mito da caverna para nós hoje. Principalmente nesse contexto de pandemia. Né? Será que a nossa casa não está servindo para a gente hoje como uma caverna da realidade? Né? A gente vai explorar um pouco dessas possibilidades de interpretação. Quem foi Platão? Platão nasceu em Atenas em 428 a.C., então ele é um anterior a Cristo, e fazia parte de uma família da aristocracia de Atenas, ou seja, ele não era pobre, ele era filho de pessoas ricas, por isso que podia estudar, inclusive. Ele foi aluno e discípulo de Crates e depois foi aluno também de Sócrates. Em 387, ele fundou uma escola própria dele em Atenas, onde ele dava aula para seguidores dele. Essa escola ele deu o nome de academia. Né? E por isso que, por exemplo, na universidade hoje fala de ambiente acadêmico. Isso remete à escola de Platão, academia.
A obra de Platão está distribuída em famosos diálogos, conversas, que abordam temas como ciência, o conhecimento verdadeiro e legítimo, moral e também política. Então ele fala sobre vários assuntos, tem vários livros, né? Eu citei para vocês agora a República, que é um livro famoso dele, mas tem vários outros. Junto com o seu mentor Sócrates e com o seu aluno, seu pupilo Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia, da ciência e da cultura ocidental. Bom, sobre a alegoria da caverna aí. O caráter alegórico do mito da caverna de Platão. Quando a gente fala a palavra alegórico, o que vocês pensam? Remete lá, por exemplo, a carnaval. Lembrem-se dos carros alegóricos. São carros enormes, né? São estruturas enormes que têm uma porção de imagens, símbolos, esculturas e pessoas também fantasiadas que tentam contar uma história. Todo ano as escolas de samba escolhem temas para relatarem, para contarem nos seus sambas enredos, né? E esses temas também são representados nos carros alegóricos. Então a alegoria é uma história, é uma contação não real, né? Mas que traz consigo uma porção de símbolos. O mito da caverna do Platão é uma alegoria. Ele não é real, ele não é uma história que o Platão viveu, ele é uma história criada, mas para representar algumas coisas. Quais são as possíveis interpretações que a gente pode fazer do mito da caverna? A primeira delas é: quais seriam as possíveis cavernas dos dias nossos, de hoje, né? Quais são as coisas que, em certa medida, fazem a gente enxergar e olhar as coisas sempre como sombras, e não na realidade de fato delas mesmas, né? Quais são as coisas que nos ofuscam os olhares e que fazem enxergar apenas as sombras? Isso é uma pergunta importante da gente se fazer. Quais são as minhas próprias cavernas? Quais são as coisas na minha vida, no meu dia a dia, que me impedem de ver a realidade um pouco mais clara, um pouco mais iluminada, e me fazem enxergar apenas as sombras? O que poderia representar os elementos que fazem parte do mito? Ou seja, o que representaria no mito as sombras? O que representa as marionetes na minha vida ou na vida das pessoas hoje? O que representaria o sol? E quem seria essa pessoa que se solta? Tá? Nós podemos fazer algumas interpretações. Então, coloquei uma imagem que é como se fosse Platão explicando para algumas pessoas, né? Imaginem várias pessoas presas num grupo de WhatsApp. Se alguma delas conseguisse fugir e trouxesse verdades do mundo de fora desse grupo do WhatsApp, seria tida como mentirosa e coberta de porrada, né? No final do mito, depois vocês vão ver, a gente vai ler, a pessoa que se solta sai da caverna, faz a experiência do sol fora da caverna e depois volta para dentro da caverna para contar para aqueles que ficaram presos sobre o que ela viu. As pessoas que estavam presas, continuaram presas na caverna, não acreditam nessa que sai. E essa pessoa que sai acaba sendo morta no final da história pelas pessoas que estavam lá no fundo da caverna vendo as sombras, né? Até que ponto que isso também não é uma realidade frente a esse contexto que a gente está de fake news, de histórias fantasiosas, né? Existem muitas confusões de notícias e informações e muitas pessoas que se pautam única e exclusivamente por mensagens que recebem em grupos de WhatsApp. E quando alguém tenta contrapor isso e mostrar outros dados, talvez mais bem fundamentados, muitas vezes as pessoas que fazem isso são massacradas por não acreditarem ou por mostrarem uma perspectiva um pouco mais realista do que está de fato acontecendo nos dias de hoje. Então isso é uma possibilidade. Então as redes sociais, elas podem servir para nós hoje como cavernas. Se a gente se prende única e exclusivamente num único instrumento de informação, a gente fica condicionado apenas àquela maneira de receber a informação. E aí a gente pode ser enganado também, né? A televisão, os meios de comunicação, o videogame, em certa medida, pode também servir para muitos de nós como cavernas, né? Porque faz a gente passar o dia inteiro, às vezes, nisso e esquecer de outras tantas realidades que existem para a gente vivenciar. A preocupação estética, por exemplo, também pode servir como uma caverna. Não que não seja importante,
mas à medida do possível tem que existir um equilíbrio. Se a gente extrapola essa preocupação estética, a gente também acaba vivendo única e exclusivamente em função disso. E isso tende a escravizar a gente, tende a prender a gente dentro dessa caverna. Né? O dinheiro, mesma coisa, né? O anseio apenas por ganhar, 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 faz a gente esquecer de outras necessárias vivências ao longo da nossa vida. Né? Os relacionamentos também, em certa medida, podem acabar se tornando cavernas, e as drogas também podem acabar se tornando cavernas. Então, são várias as possibilidades de interpretações que a gente pode fazer em relação ao mito da caverna. Né? Pergunta fundamental é: quem é você na caverna de Platão? Certo? E uma vez que você tenta responder quem é você na caverna de Platão, o que te permite libertar-se da caverna? O que poderia te fazer sair e enxergar uma realidade mais ampla, mais iluminada, mais realista? Né? Depois a gente vai ter uma aula para fazer uma comparação entre esse mito da caverna do Platão e a teoria filosófica do Platão, que a gente vai chamar de teoria das ideias platônica. Tá? Platão, na teoria filosófica dele, vai diferenciar a existência de dois mundos. O mundo sensível, que nós percebemos pelos nossos sentidos, é esse mundo que nós estamos aqui, e que na verdade ele vai considerar como sendo o mundo das sombras, e o mundo real é o mundo inteligível, é aquilo que faz parte do mundo das ideias, e que é alcançado através de um processo de reflexão constante e de busca constante por esclarecimento. Esse mundo inteligível, ele representado na caverna, pela saída da caverna, pela parte de fora da caverna, pela realidade iluminada pelo sol de fora da caverna. Vai ter uma aula que a gente vai explorar bastante essa percepção, essa noção do Platão sobre mundo sensível e mundo inteligível. E aí, para a gente concluir um pouco dessa exposição, pensarmos nesse contexto de noção da realidade da caverna sobre a diferença que a gente tem que estabelecer entre aquilo que a gente chama na filosofia de doxa e episteme, ou seja, opinião e conhecimento de fato. A gente está num contexto de que tudo parece ser resultado de meras opiniões. Para tudo a gente pode ter opinião, quando na verdade a gente tem verdades estabelecidas que não são passíveis de opinião. Então, isso que está no meu rosto é um óculos. Não se trata de uma opinião de alguém dizer: ah, mas eu não acho que é um óculos. Não é essa a questão. Veja, o fato é, isso é um óculos. O que é passível de opinião? O que é passível de opinião é eu dizer se eu acho esse óculos bonito ou feio. Mas a beleza, por exemplo, aí sim, é um contexto de opinião, de doxa. Mas existem coisas que não são passíveis de opinião, são fatos irrefutáveis. Né? E eu coloquei uma frase de Sócrates aí que eu achei interessante para a gente pensar sobre isso. As opiniões não são verdades, né? São opiniões, pois não resistem ao diálogo crítico. As opiniões, elas precisam serem submetidas ao diálogo crítico. E a filosofia propõe isso. Né? Na história do Platão, o sujeito que se solta da caverna e sai da caverna, para o Platão é o filósofo. E como que ele quebra essa corrente da caverna? Através do pensamento crítico. O pensamento crítico não permite você aceitar aquilo que é dado como pronto. Faz você sempre questionar. E esse questionamento é importante para esse refinamento, para a gente sair desse mero campo das opiniões e chegarmos na condição de fato de saber, de conhecimento, de ciência. E como que a gente adquire isso? Por meio do estudo. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa noção, voltar um pouco nessa noção de mundo sensível e mundo inteligível do Platão. Tem uma aula só sobre isso que eu vou postar alguns materiais para vocês. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Coloquei no final do slide como que eu estou pensando em organizar as tarefas, as atividades. Já mandei para vocês na semana passada e coloquei de novo aí a agenda da nossa disciplina de filosofia. Na semana que vem eu já pretendo, depois de postar o conteúdo para vocês lerem, também passar já uma primeira tarefinha para vocês no formulário do Google Sala de Aula. Depois, no dia 22, uma segunda tarefa, que vai ser basicamente vocês produzirem um mapa mental, né, com algumas ideias do que vocês assimilaram, um mapa mental. E depois, no dia 29, uma terceira atividade, que é uma palavrinha cruzada, também sobre esse assunto que a gente estiver trabalhando. No dia 13, eu vou postar para vocês uma atividade avaliativa com algumas perguntinhas objetivas no molde do que a gente já fez no primeiro bimestre.
como recomendação de leitura para vocês se antenarem um pouco sobre esse assunto, eu coloquei aí o livro didático de filosofia, que todo mundo recebeu, a partir da página 90 do livro, e também o caderninho do aluno, né, o São Paulo Faz Escola, esse que está na imagem, a partir da página 81 até a página 85, que vai falar sobre a filosofia e outras formas de conhecimento. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Qualquer dúvida vocês podem escrever aqui nos comentários do Google Sala de Aula ou do YouTube mesmo. E se organizem sem muita ansiedade também, porque senão isso não ajuda. E tentem manter um controle do que vocês estão fazendo e do que vocês estão ainda devendo fazer do segundo bimestre para vocês não se perderem. Grande abraço e até mais. Tchau!